Capítulo 2, verso 18. Apocalipse capítulo 2, verso 18. Carta à igreja em Tiatira. Dando continuidade ao nosso propósito de refletir em algumas cartas. Não estamos assim na sequência, mas nós vamos falar de todas elas. Vamos aos poucos falando, não é? E temos a direção do Senhor aqui na igreja, à noite, nos domingos. Uma reflexão nas cartas, uma reflexão bíblica e pastoral. E num segundo momento, com o Adalto na sala de aula, uma reflexão mais teológica, trazendo mais algumas informações, mas não tanto pastoral, não é? Que você vai tomar conhecimento depois, que vai ser gravado também. Mas nós precisamos sempre ver o tom pastoral dessas cartas. É o Senhor Jesus, é o pastor Jesus falando à sua igreja, a igreja, as ovelhas. Então diz o texto, capítulo 2, verso 18: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Essa é a carta do pastor Jesus à igreja de Tiatira, ao anjo da igreja e à igreja de Tiatira. É a quarta carta do céu. Essa foi uma revelação que João recebeu do céu. O Senhor Jesus deu a ele. Apocalipse é a revelação de Jesus para nós. É a carta mais extensa, mais longa, a uma igreja pequena, a uma cidade pequena, mas muito próspera e muito idólatra também. Uma cidade famosa, comercialmente famosa, próspera. Ela era uma cidade que chamaríamos hoje uma cidade industrial. Havia ali um centro industrial muito forte, que trabalhava com tintas de várias qualidades, tecidos firmes como a púrpura e tecido finos e de muita qualidade. E também trabalhavam muito com o bronze. Uma cidade onde havia muito artífices que trabalhava com o bronze.
Uma cidade então famosa por causa dessas 3 coisas excelentes que ela fabricava para o mundo todo. A primeira pessoa a se converter era originária de Tiatira. Lá em Atos capítulo 16, verso 14, você tem a história de Lídia, que a Bíblia diz que era ela temente a Deus. Como é fácil, não é? Deus trabalhar com uma pessoa temente. Como é fácil o Espírito de Deus converter, trabalhar no coração de uma pessoa temente a Deus. Ela era vendedora de púrpura, e Paulo passou ali na sua segunda viagem, pregou a palavra, ela parou para ouvir, deu atenção à mensagem, e quando nós paramos para ouvir, damos atenção à mensagem, o Espírito Santo faz aquilo que nós não podemos fazer, que é abrir o nosso coração. O texto bíblico diz: o Senhor abriu os corações das pessoas, especificamente de Lídia, abriu o coração, e ela então entendeu as palavras que o apóstolo lhe falava a respeito da obra da cruz. Ela parou para ouvir, e Deus abriu o coração. Muita gente nos dias de hoje diz que Deus não está falando mais. Não é verdade. Nós não estamos parando para ouvir Deus. Deus nunca deixou de falar, nunca. Nós é que não paramos mais para ouvir a Deus. É nós que não tememos a Deus. Em Atos capítulo 2, o grande sermão de Pedro, diz a Bíblia que ele pregou uma multidão que temia Deus. Um pregador cheio do Espírito Santo, um pregador com uma mensagem poderosa que é a obra da cruz. Pregar a um auditório que teme a Deus, os resultados serão grandes. A culpa não está no pregador, a culpa não está na mensagem, a culpa está nos corações que não temem a Deus, que não param para ouvir Deus falar, porque Deus fala. Você pode dizer amém? Deus fala. Deus está falando. Deus vai continuar falando. Até por toda a eternidade, Deus continuará falando. Meus irmãos, a cidade tinha um outro orgulho negativo, que era ter um templo dedicado a Apolo, né, esse deus grego, e um forte também desejo de culto idólatra ao imperador, a César. Mas, meus irmãos, como eu falei, não é uma busca teológica muito histórica, não temos tempo para isso, mas mais pastoral. Vale então a pergunta: como Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, se manifesta nesta carta a esta igreja? Temos visto que a cada igreja o Senhor se manifesta de um jeito, não é? A cada igreja Ele se manifesta de uma maneira, e aqui Ele se manifesta de uma forma que é a forma que Ele precisa tratar com a igreja. É isso que nós precisamos aprender. Deus tem uma forma específica em momentos da nossa vida, em momentos históricos da igreja, de se manifestar a nós, dar ênfase a alguma coisa para solucionar os problemas daquele momento, daquela época, daquela situação. E Ele vai falar com esta igreja. Capítulo 2, verso 18, diz assim: escreve estas coisas, diz o Filho de Deus. O Filho de Deus. É a primeira vez aqui que Ele se chama de Filho de Deus. Não é o filho de Maria, é o Filho de Deus, que morreu e que ressuscitou, e que comprou a igreja com o seu sangue. É Ele que fala à igreja, é Ele que tem o domínio da igreja, é Ele que é o intercessor da igreja, é Ele que caminha no meio da igreja. É o Filho de Deus. Você pode dizer amém? Aleluia. Não há mediador, não há mediadora. É Ele, o Filho de Deus.
E diz o texto que tem olhos como chama de fogo, olhos como fogo, e pés como bronze polido, reluzente. Então ele aproveita a situação histórica da igreja, onde as caldeiras estavam constantemente acesas para derreter o bronze, para trabalhar com o bronze e com os tecidos. E ele então se manifesta dizendo a todos que trabalhavam com esse material, e também a igreja: olha, eu sou aquele que tem olhos como de fogo e os meus pés como bronze polido. Isso quer dizer, meus irmãos, pelo menos duas coisas para nós nesses dias: porque os olhos do Senhor, é Ele que vê todas as coisas. O texto lido nesta noite diz a Bíblia que Ele vê todas as coisas. Ele vê aquilo que está nos corações, diz o texto: eu sou aquele que sonda mentes e corações. O Senhor Jesus, com os seus olhos de chama de fogo, é capaz de ver a nossa mente, capaz de ver o nosso coração. Ele enxerga o nosso coração, as motivações do nosso coração, as verdadeiras intenções do nosso coração. Nunca podemos esquecer disso, que às vezes nas igrejas a gente faz algumas coisas em cima de pura hipocrisia, em cima de puro interesse próprio, em cima de glória própria, de interesse próprio, de pura politicagem. Mas o Senhor diz no texto que Ele vê os corações, Ele sonda mentes e corações. Aos olhos do Senhor não escapa nada. Isso devia, no mínimo, chocar o nosso coração, dar um choque na nossa vida, que a gente vai levando as coisas num ritmo tão normal, e aquilo que é normal lá fora traz para a igreja e aplica na igreja muitas coisas que não são de Deus. E Deus está dizendo nesta noite que o Cristo que anda no meio das igrejas tem olhos como chama de fogo. Meus irmãos, Ele está vendo sim. Às vezes eu me pergunto: Deus, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo com a igreja nesses dias? Será que o Senhor não assiste televisão? Lá no céu não deve ter TV, meus irmãos. Eu fico imaginando, será que Deus não vê? Deus vê todas as coisas, até mentes e corações. Ele levará tudo a juízo. Diz o texto: e com meus pés de bronze, Ele vai pisar, meus irmãos, em cima daquilo que não é dele. Em cima daquilo que não é dele, Ele vai pisar. Ele vai destruir, sim, toda planta que Ele não plantou, com os seus pés de bronze. Não são pés mais do Calvário furado com cravos, mas pés gloriosos como de latão reluzente. E vai pisar sobre toda obra que não é dele. Porque diz o texto em Hebreus 4,13 que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Todas as coisas estão descobertas, patentes, bem claras aos olhos do Senhor. Você pode dizer amém? É sério, não é, gente? Essa talvez seja a grande mensagem de Jesus à igreja, às cartas, a nós, que Ele está vendo todas as coisas, que Ele sonda todas as coisas, que Ele observa todas as coisas. Mas o que Ele fala a essa igreja? Ou melhor, o que Ele fala desta igreja? Versículo 19: conheço as tuas obras, e eram numerosas, diz o texto. Conheço as vossas obras, e as últimas, que são mais numerosas. Conheço as tuas obras. Esses irmãos aqui, esse povo aqui, era extremamente trabalhadores, ocupados. Suas obras eram caracterizadas, diz o texto bíblico, por fé, amor, diaconia, serviço, diaconia.
Diaconia, irmãos, é servir alguém, é prestar ajuda a alguém, entendeu? Isso é diaconia para o corpo todo da igreja. Sei também da tua paciência e da tua perseverança. Não somos salvos pelas obras, mas as obras manifestam a realidade da nossa fé. As obras, o nosso amor, o nosso serviço, a nossa paciência, a nossa diaconia, manifestam a realidade, a existência da nossa fé. E ele dá então esse elogio à igreja. Sabe por quê? Porque ele é justo e não deixa nada despercebido daquilo que fazemos para ele, com amor, com sinceridade, com motivação ou motivações corretas, com intenções corretas. Ele sabe todas as coisas. Você pode dizer amém? Ele está vendo sim. Outra coisa que a gente precisa saber: será que Deus não está vendo? Deus está vendo, irmãos. Às vezes a liderança não vê, as pessoas não vê, mas não tem problema. Afinal, nós fazemos para o Senhor. Às vezes a instituição não vê, às vezes as pessoas não enxergam, não valorizam, não tem problema. Ou será que a gente vai fazer só quando a gente aparecer? Será que eu vou fazer só quando puder tirar uma foto? Não, eu faço ao Senhor e Ele está vendo. Aleluia. Você pode dizer amém? Meus irmãos, agora uma outra coisa que ele diz: tenho contra ti. Tenho contra ti. Então vem um elogio. É assim que Deus trabalha, um elogio, um louvor, mas vem a correção. Tenho contra ti, é o que vem logo em seguida, é o que vem logo em seguida. Tenho contra ti o tolerares esta mulher. Tenho contra ti. Tenho contra ti. Uma das palavras mais usadas hoje é a chamada tolerância. Temos que ser tolerantes, não é? Se você prega contra algum pecado, você é taxado de intolerante. Nossa, os evangélicos são intolerantes, não entendem as diferenças. Tenho contra ti que toleras. Meus irmãos, é muito sério. Sabe por quê? Porque não há amor, não há trabalho que compense a tolerância de erros e de pecados. Uma coisa, meus irmãos, é a gente exercer a graça com tolerância. Eu preciso ser tolerante? Eu preciso ser misericordioso? Sim. A graça não nos ensina a sermos tolerantes? Ou será que existe graça sem tolerância? Talvez não, mas em relação ao pecado é outra história. É outra história. O amor, ou o trabalho, ou as obras não compensa a tolerância a erros e a pecados doutrinários conflitantes com a palavra de Deus, gente. Eles tinham uma lista enorme de obras, mas que eles perderam o parâmetro do amor. Você pode perguntar: mas pastor, o amor tem parâmetro? O amor tem princípios? Lógico que tem. Se ama sua esposa, ama. Se ama sua esposa, ama. E daí, se ele pecar contra você, o que você vai falar para ele? Tudo bem, amor. Tudo bem? Tudo bem, eu sei o que é tudo bem. Sou pastor há mais de 30 anos, eu sei muito bem o que é. Tudo bem nada. Amor tem parâmetros. Amor tem limite. Amor tem fundamento. Só na cabeça dos poetas que ele é livre. O amor é redigido por aquilo que mais qualifica Deus: santidade. O amor não é solto. Devemos seguir a verdade em amor. O amor que não carrega a verdade é um sentimento promíscuo e não amor verdadeiro. Você sabe disso?
Meus irmãos, então tenho contra ti que toleras. Se eu não tolero, não tenho amor, não é verdade. Nosso Deus é tolerante, mas o nosso Deus é santo. A Bíblia tem mensagens de tolerância com alguns personagens que nós jamais perdoaríamos, mas mesmo assim, o amor de Deus, meus irmãos, é regido por princípios, fundamentos e parâmetros. Você pode dizer amém? É uma mensagem que a igreja tem que pensar, que você tem que pensar. Onde estão os parâmetros? Você não pode ter um namoro onde um camarada chega para você e diz assim: nossa, isso é intolerante, isso é intolerância no CD, isso é intolerância. Isso é conversa, gente. Isso é não intolerância, não permitir a prática sexual de qualquer forma, não é? Não é não, meus irmãos. Precisamos prestar atenção. O texto bíblico responde: tenho contra ti que toleras Jezabel. Essa mulher Jezabel é mais do que uma mulher, é um sistema de idolatria e de corrupção, de prostituição moral, física e principalmente espiritual. Esse nome vem do Velho Testamento. Uma mulher que estimulou, que levou Israel a adorar Baal e à prática da imoralidade cultica, da imoralidade entre as pessoas. Não é uma pessoa simplesmente, não é só uma mulher, é um sistema, é uma doutrina má, é um caminho mau. E diz a Bíblia que ela ensina, que ela seduz. E diz a Bíblia que ela mesma se declara, profetiza. Pior coisa que tem nesse mundo é a pessoa se autodeclarar profeta ou profetiza. Isso é uma coisa tremenda, gente. É algo que só Deus pode fazer. Quando a pessoa não há necessidade dela se autodeclarar. Eu sou, não, as pessoas veem, a igreja vê. A igreja percebe quem é e quem não é, quem tem e quem não tem. Mas Jezabel, meus irmãos, é um sistema organizado. É um sistema organizado que às vezes funciona dentro da igreja. E é interessante a linguagem da mulher. Sabem por quê? Porque não estou pregando contra a mulher, focando aqui a força do feminino. A mulher é mais focada, a mulher é mais determinada. Quando ela ama, como ela odeia também, sai da frente. O pior ódio é o ódio feminino. A maior valentia é a valentia da mulher, irmãos. Quando a mulher ela ama para rachar, mas quando odeia também. A pior perversidade não é do homem, é da mulher. A maior paixão é da mulher. A maior entrega é da mulher. Quando a mulher se entrega a alguém, quando a mulher se entrega a alguém, se entrega a alguma causa, a algum fato, ela se entrega mesmo, para o bem e para o mal. Elas estão sempre focadas e são bem focadas. Tanto é que o pastor da igreja não pôde com ela. A Jezabel, que o pastor não pôde com ela, e Jesus teve que falar com ele: fala com ela, que eu vou tratar. Então é uma coisa tremenda essa. Eu quero destacar a força de persuasão do ensino que seduz as pessoas. Não é assim que você vê hoje. Nós aprendemos hoje em Hebreus capítulo 13: não vos envolvei com doutrinas várias e estranhas. Aí você fica pensando: como que alguém pode se envolver com uma pessoa que tem um cigarro santo, que a pessoa traga um cigarro no culto e é liberta? Cigarro santo, coisa absurda, meus irmãos. Aí você fica perguntando como. Sabe o que é? É o poder da sedução. Diz Hebreus: não vos envolveis com doutrinas várias e estranhas. O negócio é estranho demais para ser bíblico.
Mas existem, gente, e tem na igreja seus profetas, seus doutrinadores. Ela seduz os meus servos, diz a palavra, seduz os meus servos a praticar a prostituição cultica, a prostituição espiritual e física também, e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Coisas sacrificadas a ídolos. A gente não está dando bola, hein? Tem igreja que faz até festa junina, meu irmão. O negócio está ficando esquisito. Você presta atenção, por favor. Toma cuidado, presta atenção. Está aqui, Deus não tolera. Jesus está falando, eu não tolero. Ela que ensina isso, e também a comerem coisas sacrificadas a ídolos. E no Brasil nós temos festa junina, onde serve comida e bebida sacrificadas a ídolos, a um santo. E Jesus está dizendo que não tolera. Está dizendo, irmão, não tolera. A Bíblia está dizendo, não é o pastor Pablo na Renovada. A Bíblia diz, não tolero essas coisas. Não tolera, gente. Está escrito. É a palavra de Deus. E esse espírito de Jezabel age prostituindo a música, prostituindo a moda, prostituindo a moral, e às vezes, infelizmente, até a teologia, irmãos. Porque hoje a palavra forte é tolerância. Em nome da tolerância, tolera-se tudo. O maior pecado de Tiatira era a tolerância passiva com o erro. Não podemos ser passivos com o erro. Tolerar não, amar sim. O que Jesus faz com a Jezabel? Como Jesus trata com gente assim, com situações assim, com teologias assim, com ideologias assim, com influências dessa forma, desse peso? Diz o verso 1: dê-lhe tempo para se arrepender. Deus sempre dá tempo. Deus dá um tempo para que cada um caia em si. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Mas diz o texto, ela não quis se arrepender, ela se recusou. E os que foram seduzidos também, então serão o quê? Julgados por causa do seu pecado. Apesar de ser muito grave, Deus deu ainda a oportunidade. Então a gente conclui, meus irmãos, que eles são julgados não propriamente dito por causa do pecado, mas por causa da impenitência. Não querem se arrepender. O pecado por si já merece o julgamento. Então Deus dá oportunidade para o arrependimento. Então, não havendo arrependimento, que é o único jeito de Deus tirar de nós o pecado, de Deus afastar de nós o que Ele não tolera. Se não houver arrependimento, não houver, então virá o juízo. A única coisa que pode gerar mudança espiritual na nossa vida não é mais trabalho, não é mais obras, não é mais atividade, não é tolerar o pecado, mas é o arrependimento. É a única coisa que pode mudar os rumos da nossa vida. Isso na igreja, na teologia, em qualquer área da vida, não é? Que pode mudar o coração de uma esposa, de um esposo impenitente, renitente, teimoso, soberbo. Arrependimento. Não quer mudar, não vai mudar. Mas o arrependimento, irmãos, produz a bondade de Deus. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus. A bondade de Deus, aleluia, gera em nós o perdão e a sua graça. E o texto bíblico continua dizendo que viria então o juízo. Versículo 22, ela não quer se arrepender, então eu prostro na cama. Te prostro na cama. Tremendo, né? E te assusta. Novo Testamento, igreja, como pode ter isso? Não, a mensagem foi dada. Você não quer se arrepender? Vai prostrar de cama. Você não gosta de cama? Você não gosta de prostituição? Vai para a cama. Vai para a cama. O que te condena te levará à cama. Coisa tremenda, irmãos. Ela foi para a cama. E diz o texto: matarei os seus filhos, isto é, eliminarei os seus filhos. Que filhos?
podem ser os filhos naturais dela e os filhos espirituais, os que com ela adulteraram. Ela tinha muitos filhos espirituais, muitos adeptos que estavam na igreja, influenciando a igreja. Então, como ela não se arrependeu, veio o juízo sobre ela, ficou doente, foi na cama, foi para a cama, ficou enferma, arrebentada, doente. E os filhos, ou naturais, ou espirituais, todos eles receberam o juízo de Deus. Mas Deus deu oportunidade para o arrependimento. Deus sempre dá oportunidade para o arrependimento, tanto no Velho como no Novo Testamento. Você pode dizer amém? Glória a Jesus. Por que Deus faz isso, irmãos? Estamos terminando porque temos a ceia. Não queremos correr com a ceia, mas uma mensagem para a gente pensar, irmãos. A gente não estamos longe dessas coisas aqui que acontecem aqui, não é? Esse Apocalipse, a gente pensa Apocalipse, a gente relaciona Apocalipse ao mundo, mas é um Apocalipse na igreja. O livro de Apocalipse começa com a igreja primeiro, porque é melhor que o juízo comece pela casa de Deus, porque Deus é coerente. Antes de Deus julgar o mundo, julgará a sua igreja. Então, antes de Deus falar com o mundo no Apocalipse, antes de Deus manifestar o seu juízo sobre o mundo, sobre as nações, sobre Satanás, Ele trata da igreja. Ele procura curar a igreja, Ele procura chamar a igreja ao arrependimento. E termina dizendo, verso 23: e todos da igreja saberão que eu sou aquele que conhece mente e corações. Todos saberão que Deus, irmãos, é justo. Bendito seja o Senhor. Tiatira seria exemplo às demais igrejas. Ela precisava desse tratamento do Senhor. Portanto, não podemos transformar nosso pecado em doutrina coletiva. Tome cuidado. Não transforme a sua doutrina errada em pecado coletivo na igreja, no meio que você está. Você não tem esse direito na sua família, no seu trabalho e muito menos no corpo de Cristo. Se você tem um erro doutrinário, se você tem um desvio doutrinário, você não pode transformar esse desvio doutrinário num erro coletivo, num ensino coletivo dentro da igreja, como essa mulher fez. Deus trará isto a juízo. As pessoas que quiserem ter heresia, que tenham, que façam o que quiserem, mas elas não têm o direito de transformar isso num ensino coletivo, numa verdade coletiva dentro do corpo de Cristo. Peça misericórdia e perdão ao Senhor. Esta era a mensagem da igreja, ou a mensagem para a igreja. Uma coisa é a tolerância que devemos ter uns para com os outros, porque somos todos iguais, somos carne, somos barro, somos frágeis e somos pó. Mas não tolerar o pecado como doutrina, como norma de conduta, não podemos. Isso não é de Deus. E Jesus encerra prometendo aos fiéis de Tiatira, verso 24, irmãos. Diz o texto: aos que não têm a doutrina de Jezabel. Então eu creio nisso aqui. Esse negócio de dizer que a igreja já acabou, que não tem igreja perfeita, que não tem igreja certa, é todo mundo igual, é conversa. Deus sempre teve os seus. Você pode dizer amém? Deus sempre teve o seu povo. Sempre. Não vá nessa conversa não. É tudo farinha do mesmo saco. Conversa. Tem farinha que não é do mesmo saco não. Tem farinha de várias marcas. Diz o texto: os que não têm a doutrina de Jezabel. Lá na igreja de Tiatira estava bem contaminada, mas tinha um grupo que não tinha a doutrina dela, que não seguia os seus ensinos, que não viviam a verdade que ela cria e pregava. Deus terá sempre o seu grupo, gente, e nós estamos aqui para sermos este grupo. Você pode dizer amém? Aleluia. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos orando, estamos buscando a Deus
estamos preocupados em julgar ninguém, não é isso. Nós temos um segmento, nós temos uma visão clara do Evangelho, clara e simples do Evangelho. Nós temos um mandamento bíblico, nós temos a palavra, nós temos uma história, nós temos um caminho que foi traçado para nós. Primeiro na palavra, na pessoa de Jesus, e por pessoas íntegras, santas, que também ajudaram a construir esse caminho, e nós estamos andando por ele. Você pode dizer amém, meus irmãos? Nós não estamos seguindo esses que surgem hoje e amanhã desaparecem, que não deixam marcas, que não deixam caminhos. Nós não temos nada com essas referências, com esses que dizem ser e não são. Nós estamos seguindo outros parâmetros, outros. E diz o texto: darei autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. Paulo diz: se perseverarmos com ele, também com ele reinaremos. Vamos perseverar com ele e com ele reinaremos. Você pode dizer amém? A estrela da manhã, a própria Bíblia, somando alguns textos, é o próprio Cristo, a estrela da manhã, capítulo 22, verso 6, é o próprio Cristo, irmãos. E é isto que mais nós queremos no céu, aleluia, bendito seja o Senhor. No céu, aleluia, o que mais nós queremos é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu quero lá saber de ouro, irmão, não sei, eu sei que se é de cristal, se a Nova Jerusalém desce na terra, fica na terra, para no ar, é para a esquerda, é para a direita. Eu quero saber dessas coisas não, meus irmãos. Eu quero saber de chegar no céu, e o primeiro que eu quero ver é Jesus, o meu Salvador, aleluia, a minha estrela da manhã, aleluia. É Ele que eu quero ver, bendito seja o Senhor. É Ele, irmãos, é Ele. Ele é minha preocupação, Ele é o centro, Ele é o centro. Hoje nós aprendemos, a escola dominical vem falando para a gente seguir os nossos guias, receber a orientação dos guias, e de repente pinta o texto: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Parece que está fora, parece que o texto cai assim de uma forma. Não cai não, porque os líderes podem falhar, os líderes podem errar, são necessários, mas eles podem falhar. Mas há um que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, Jesus Cristo, aleluia. Ele não falha, ele não erra, ele não falha, ele não erra, não nos deixa na mão, está conosco. Ele não nos envolve em doutrinas várias e estranhas. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É Ele que nós estamos seguindo, e é Ele que eu quero na eternidade. Você pode dizer amém? Meus irmãos, hoje é só isso, né? Noite de ceia, mas fica aqui essas coisas importantes para nós. Não espere o apocalipse do mundo. Eu não estou aqui esperando o apocalipse do mundo. Eu não estou esperando grande tribulação. Eu não quero nem saber se Jesus vem antes ou depois da tribulação. Não muda muito. Uns dizem que o milênio é real, outros dizem que não. Outros dizem umas coisas aqui, outras ali. É gostoso isso, eu vivo com essas coisas. Mas, meus irmãos, nós estamos esperando o arrebatamento. Amém, meus irmãos? Nós esperamos o arrebatamento, que Ele venha. Aleluia. Que Ele venha, que eu me encontre com Jesus, que eu esteja com Ele, aleluia, bendito seja o Senhor, e que eu preste atenção nas verdades da palavra de Deus. Nenhuma profecia, nenhum verso no Novo Testamento que fala da volta de Jesus vem sem uma mensagem de vigiai, orai, santificai. Todos os textos que falam da volta de Jesus são precedidos de uma mensagem moral, para a gente tomar cuidado, para a gente não viver como viveu Jezabel dentro da igreja, como viveu essa mulher e seus seguidores dentro da igreja. Que o Senhor nos ajude, amém? Bendito seja o Senhor, glória a Deus.